Alô, galera, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, que horas que você vai ver esse vídeo. De qualquer forma, você já se sinta cumprimentado ou cumprimentada. Estamos dando início ao episódio 6 do nosso projeto Desconstruindo a Fundação Getúlio Vargas, tá? Esse projeto, ele tem um condão, ele tem o objetivo de ajudar você a destrinchar a prova da OAB. Tá? Nós vamos trazendo aqui as nuances da Fundação Getúlio Vargas no que tange especificamente a prova do exame de ordem. Tá? E hoje nós vamos comentar algumas questões aqui de direito tributário e uma de administrativo. Tá? Então, vamos começar o nosso comentário. E lembrando que esse projeto aqui ele é uma amostra grátis do que acontece lá no nosso grupo dos Titãs da OAB. É o grupo de elite que eu reúno todos os meus alunos que fazem treinamentos para a primeira fase do exame de ordem. Tá? Então eu aplico tudo que eu faço aqui, eu faço lá no grupo dos Titãs da OAB. A única diferença é que aqui eu trato de outros exames um pouco mais antigos, né, de 2016. E para baixo, 2016, 2015, 2014. E no nosso projeto aqui, do Grupo dos Titãs da OAB, eu vou tratando aqui do mais recente até chegar a esse exame, que é o 20º exame. Tá? Então eu trato do 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º e do 29º. E quando sai o 30º, no 30º. Tá? E é sempre do mais recente pro 20º ou pro 20º, né? No caso aqui, pro 21º, né? Do mais recente até o 21º exame de ordem, tá ok? Então vamos comentar aqui uma questão de tributário. Dito isso, né? Vamos dar um compartilhamento, vamos dar um like aí, vamos espalhar essa mensagem pro pessoal, tá? Esses vídeos aqui são publicados às terças e quintas, nesse programa que eu chamo aí de Desconstruindo a Fundação Getúlio Vargas, tá? Nós vamos dedicar aí alguns minutos para comentar algumas questões e vai ser bem legal, esse projeto é bem legal porque você consegue aí uma organização do seu estudo, uma forma de você efetivamente treinar para a prova da OAB e tirar suas dúvidas a respeito dessas questões que foram postas aqui. E nós, sempre que possível, vamos aprofundando a matéria e também, tá? O grande diferencial aqui, tá? É que o que você aprende aqui você leva para a sua carreira profissional, seja na sua carreira de concurseiro, seja na sua carreira de advogado. Às vezes você tem dica para advogar, às vezes você tem dica para você, quando você for fazer o seu próprio concurso, quando você for militar em alguma profissão que é ligada à carreira jurídica, tá? Você tem dicas aqui também para isso. E nós estamos aqui à sua disposição para te ouvir. Aqui embaixo, na descrição, tem um link para o WhatsApp. Você fala diretamente comigo no WhatsApp, tá? Sou eu mesmo que estou te atendendo, é uma pessoa que te atende você, tá? Então, fala comigo, eu estou aqui para te ouvir, dê sua sugestão, tá? E faça parte da minha lista de transmissão, onde eu mando para você os vídeos novos daqui do canal e também as novidades, dicas e e-books, etc. Todo o conhecimento, tudo que for para agregar a sua aprovação, tá? Então vamos começar agora a primeira questão desse episódio, é o episódio 6 do nosso projeto Desconstruindo a Fundação Getúlio Vargas. Né? A gente vai abrindo aqui a caixa preta da Fundação Getúlio Vargas para a prova da OAB. Tá? O Estado Alfa institui, por meio da lei complementar, uma taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vêm a ser modificadas por meio da lei ordinária, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço público prestado. Isso é cobrado muito também em concurso público, tá? É uma questão aí muito badalada em concurso público. E o Estado usou aqui o instrumento da lei complementar, tá? Para alterar
para instituir uma taxa e posteriormente a alíquota e a base de cálculo da taxa vem a ser modificadas por meio de lei ordinária, tá? A necessidade da modificação da alíquota e da base de cálculo por lei complementar, ela somente acontece quando, tá? Ela somente acontece quando a matéria for privativa de lei complementar, tá? No caso aqui, para você instituir uma taxa, você não precisa de uma lei complementar, tá? Portanto, a lei ordinária em questão é integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. O gabarito aqui está na letra D de dado, tá? Olha, vamos ver aqui no que tange aos tributos, tá? Nós temos lá no artigo 146 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil que cabe a lei complementar. Aí lá no inciso 1º ele fala de dispor sobre o conflito de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, né? Aqui está se referindo, aqui está se aludindo ao CTN, né? Ao que nós chamamos hoje de CTN, de Código Tributário Nacional. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, mas também não só ele, tá? Mas ele aqui é a referência aqui desse inciso 3º. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, os respectivos fatos geradores e bases de cálculo e contribuintes, tá? Outro ponto aqui, ó, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticados pelas sociedades cooperativas, definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no 155, inciso 2º, tá? Das contribuições previstas no artigo 195, inciso 1º, e parágrafos 12 e 13, e da contribuição que se refere a 239, tá? Aí aqui, ele está se referindo a quais tributos, que são aí privativos da lei complementar, tá? O imposto sobre grandes fortunas, eles também são instituídos por lei complementar. Empréstimos compulsórios são instituídos por lei complementar. Impostos residuais são instituídos por lei complementar. Contribuições social-previdenciárias residuais também são instituídos por lei complementar, tá? Aí você tem que estar ligado nisso aí, tá bom? A contribuição social previdenciária, ela está prevista lá no 195, parágrafo 4º, combinado com o 154, inciso 1º da Constituição. Os empréstimos compulsórios estão lá no artigo 148, inciso 1º e 2º da Constituição. Os impostos sobre grandes fortunas, no 153, inciso 7º da Constituição. E os impostos residuais, eles estão lá no 154, inciso 1º da Constituição, tá? Agora, quem são as taxas, tá? As taxas, elas têm a previsão delas na Constituição, lá no artigo 145, inciso 2º, tá? As taxas, elas são criadas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Muito cuidado com isso, galera. Muito cuidado com isso. Isso aí é sempre cobrado nas provas de OAB, nos concursos públicos, tá? E essa disciplina das taxas, ela também acontece lá no Código Tributário Nacional, tá? Mas aqui, a pegada aqui é a pegada da Constituição, e o que está sendo perguntado aqui, tá? Se a taxa pode ser instituída mediante
lei complementar? Pode, tá? Ela pode ser instituída mediante lei complementar. Agora, é necessário que ela seja instituída mediante lei complementar? Não, absolutamente não, tá? Não é necessário a instituição de taxa por lei complementar. Por quê? Porque não há exigência constitucional para isso. A lei complementar ela só é exigível quando a Constituição exigir. Ela só é obrigatória quando a Constituição disser que o é, tá? Naqueles casos que eu já falei para vocês, tá bom? Muito cuidado também com esse tipo de frase, né? Eu gosto desse trabalho aqui para deixar claro isso para você. Que o cara pode chegar e perguntar assim para você, a FGV pode chegar e perguntar assim para você. Pode até falar verdadeiro ou falso, né? Você vai ter que julgar essa alternativa. Ele pode falar assim, ó, o Estado alfa é obrigado por lei complementar a instituir uma taxa por lei complementar. Isso está falso, tá? Agora, ele pode instituir uma taxa por meio de lei complementar? Pode, não tem problema nenhum, tá? Toma cuidado com esse tipo de afirmação, tá? Pode, não pode, deve, não deve. Muito cuidado com isso, que isso gera confusão na sua mente. E na hora H, você está pegando ali 80 questões, num afã de fazer a prova, numa pressa, você pode deixar passar alguma coisa. E aí, por isso que nós estamos aqui. Para o quê? Desvendar, para desconstruir a Fundação Getúlio Vargas, as armadilhas que a Fundação Getúlio Vargas pode trazer para você. Tá? Por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou gravando esse conteúdo com muito carinho, tá? Com muito carinho, com muito amor para vocês, tá bom? Agora, vamos para a próxima questão, tá bom? Olha lá. Após verificar que realizou o pagamento indevido do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, determinado contribuinte requer administrativamente a restituição do valor recolhido. O órgão administrativo competente denega o pedido de restituição. Qual prazo, bem como o marco inicial, para o contribuinte ajuizar a ação anulatória da decisão administrativa que denega a restituição? Gente, ó, se você for fazer segunda fase tributária, ele pode perguntar também isso, tá? Cuidado com isso. Cuidado que isso pode ser questionado na segunda fase tributária. Falou? Então aqui, ó. Qual o prazo? Bem como o marco inicial para o contribuinte ajuizar a ação anulatória da decisão administrativa que denega a restituição. O prazo é de 2 anos, contados da notificação do contribuinte da decisão administrativa. Isso está na letra A, o gabarito está na letra A, tá? E qual é o fundamento, tá? Qual é o fundamento desse artigo aqui, tá? O fundamento está lá no 169, artigo 169 do Código Tributário Nacional, tá? Muito cuidado com ele, pelo amor de Deus, gente. Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição, tá? Parágrafo único. O prazo da prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o curso por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da fazenda pública interessada, tá? Gente, ó, cuidado, muito cuidado com isso, meu povo, muito cuidado com isso, porque isso aqui pode ser uma armadilha para você, tá? Você está acostumado, esse pessoal, por isso que eu não gosto dessas revisões de véspera. Essas revisões de véspera são muito perigosas. Vocês gostam de ir nessas revisões de véspera. Eu não gosto desse negócio de revisão de véspera, por causa disso. Aí o cara fala assim, prazo prescricional, 5 anos. Aí você fala, 5 anos. Mas é da ação anulatória, tá? Decorrente de uma decisão administrativa que denega a restituição, que é a do 69, tá? Inclusive eu até gravei isso aí
Eu até gravei lá, tem até no meu canal do YouTube. Ah, o pessoal não assistiu, tá de graça, ninguém assistiu. Ninguém quer assistir. Vamos lá, procura no meu canal do YouTube, é Ação Anulatória, tá aqui. A degustação na segunda fase. Tá aí, disponível aqui no canal. Tem uma playlist lá, só de segunda fase, tá? Então, gente, olha que interessante. Você vai para a revisão de véspera, aí o cara fala para você assim, ó, é 5 anos, 5 anos, e tá lá, os 5 anos estão lá, os 5 anos contados a notificação do contribuinte da decisão administrativa. Só que esses 5 anos aqui é referente a via judicial, tá? Você tem que tomar cuidado, tá? Você tem que tomar cuidado. E olha, aqui nós estamos nos referindo ao artigo 174, na questão da ação judicial, nós estamos nos referindo ao artigo 174 do Código Tributário Nacional. Cuidado com isso, galera. Cuidado com isso. Ó, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contar a data da sua constituição definitiva. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado. Muito cuidado com a ação anulatória decorrente, né, da decisão administrativa e da ação anulatória no caso da judicial, tá? Para você ajuizar a ação anulatória, a ação anulatória em relação à medida judicial. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Vamos para a próxima questão aqui. Determinada empresa apresenta impugnação a edital de concessão do serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao poder concedente de todos os bens inversíveis já amortizados, quando o advento do termo final do contrato, ensejaria enriquecimento sem causa do Estado. Assinale a opção que indica o princípio que justifica tal previsão editalícia, tá? O gabarito aqui, gente, está na letra C, tá? O enunciado tá confuso. E eu quero aqui fazer uma observação para você, tá? Que a Fundação Getúlio Vargas, ela vai deixar a coisa mais nebulosa, tá? Aqui ela está sendo até boazinha com você, tá bom? Eu vou te dizer que ela está sendo até boazinha com você. Mas na verdade, o que vai acontecer aqui para frente é que a coisa fique tenebrosa, tá? Vai ficar tenebroso porque ela vai querer te confundir mais. Ela vai querer botar mais coisa para você. Ela vai querer, entendeu? Complicar a tua situação. Cada dia que passa, você vai ter enunciados mais longos. Eu já falei isso aqui. A tendência é essa, tá? Vamos ter enunciados longos, cansativos. A prova vai ficar toda cansativa. Ninguém vai suportar fazer essa prova da FGV. Mas você vai ter que aprender a se preparar, entendeu? Os fracos não vão suportar fazer essa prova. Agora, os treinados vão aprender a fazer a prova, entendeu? Então, existem dois tipos de pessoas, os fracos e os treinados. Quem são os fracos? O fraco é aquele que desiste fácil, o fraco é aquele que não quer estudar, tá com preguiça. Ah, não, pô, eu cheguei cansado, trabalhei muito hoje, para que eu vou estudar hoje? Ah, acordei agora, tô com preguiça, vou estudar não, vou ver jornal do fulano de tal, vou ver Big Brother à noite, vou ver Masterchef, vou ver porcaria à noite, entendeu? Vou fazer uma maratona de série, que estudar que nada. Esses aí são os fracos, tá? Agora, existem os disciplinados, que fazem o quê? Na hora de estudar, estudam. Na hora de descansar, descansam. Eles sabem dar a importância devida, tá? A cada instrumento de oportunidade, tá? Porque, veja bem, gente, a prova, cada dia que passa, ela tá ficando mais rigorosa, tá? E se você for seguir uma carreira relativa a concurso público, você vai estar sujeito aí a um rigor também maior, a uma prova mais cascuda, tá? Embora nada te impeça de você conseguir, tá? A não ser que você ultrapasse aí os limites, né,
Quando eu falo ultrapasse os limites, são o quê? Superar os seus próprios limites, superar suas dificuldades, superar toda a maratona, tá? Aguentar a maratona, porque a aprovação, ela é uma maratona, tá? A aprovação, ela não é uma coisa muito, né, não é uma coisa fácil, tá? O fato dela ser simples não quer dizer que ela seja fácil, tá? As pessoas confundem o simples com o fácil. Qual é a diferença entre algo que é simples para algo que é fácil? Algo que é simples é algo que você possa traçar um processo, traçar uma rota, traçar uma linha para você seguir, tá? Agora, o que é fácil, você não precisa de estratégia. O simples, uma coisa que é simples, ela é suscetível de ser, de ter uma estratégia, tá? O que é fácil não precisa de estratégia. Quando você está executando uma coisa que é simples, você precisa da estratégia. O exame de ordem, ele pode ser simples, mas para que ele seja simples, você precisa do quê? De uma estratégia. Você precisa de ter um conhecimento do que você realmente precisa estudar, tá? Agora, é diferente de você não precisar de uma estratégia. E aí, quando você não precisa de uma estratégia, aí seria uma coisa fácil. Se todo mundo, se fosse realmente fácil, né? Todo mundo passaria, né? Você não teria um índice tão horrível, né, de reprovação na prova. Agora, na medida que as pessoas estão sujeitas aí a um processo, né, a um processo de transformação na sua vida, né, uma oportunidade de transformação na sua vida, e diante de tudo que elas viveram, de toda a sua história, para poder chegar no momento desse, né, de exame, de você ser testado, ser testada, para ganhar a sua habilitação para exercer essa digníssima profissão da advocacia, você efetivamente precisa, né, de ter uma estratégia. E se você, quando você for trabalhar na vida profissional, você vai precisar, os seus clientes, se você for advogado ou advogada, vão querer saber de você o seguinte: doutor, doutora, qual é a estratégia que nós vamos utilizar aqui? Na verdade, eles não vão querer saber exatamente a estratégia, mas você vai precisar saber dessa estratégia, entendeu? Eles vão querer o resultado que você vai dar, tá? Eu estava me expressando mal. Eles vão querer o resultado que você vai dar para essa estratégia. Mas para você ter resultado, seja numa prova de OAB, seja numa prova de concurso, seja numa militância advocatícia, você vai precisar ter uma estratégia, tá? Você vê aqui, quer que eu te prove como é que você vai precisar de uma estratégia? E olha como que você pode, às vezes a estratégia, você pode estar pensando que está tirando vantagem e não está. Você pode estar causando, você tem que tomar cuidado com a sua estratégia para que você não prejudique o seu cliente. Você vê aí o caso desse cara aí, o Thiago Negro, o primo rico, tá? Ele foi prejudicado, o próprio advogado dele prejudicou ele. Ou seja, a estratégia processual do caso dele foi totalmente equivocada, tá? E às vezes até o cliente pediu assim: não quero pagar não, o cliente é pão duro. E ele não teve, tá? Aqui eu estou falando da minha opinião acadêmica, tá, gente? Como estou falando como professor, tá? Não como advogado. Isso é importante deixar claro aqui, tá? Até porque esse vídeo pode viralizar aí, todo mundo compartilhar e tal. E precisa ter, né, a ética profissional a gente está respeitando aqui, tá bom? Mas nós estamos falando aqui do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de instruir você, que vai ser um advogado ou uma advogada, a entender, tá? Isso tudo é para você entender, tá? Para convencer você e para você ter ciência de que você, como profissional, você vai precisar de ter uma estratégia, tá? Como profissional de advocacia, como profissional, até quando você for promotor, mas não quero ser advogado não, eu quero ser promotor, eu quero ser procurador da República. Você acha que a Lava Jato não teve estratégia? Você acha que o procurador não tem uma estratégia? Claro que tem, todo mundo tem. Isso se chama
estratégia processual, tá? E você precisa ter estratégia processual, precisa aprender a desenvolver o dom da estratégia, tá? Porque quanto melhor for a sua estratégia, melhor essa estratégia precisa ser para o seu cliente. E não necessariamente as pessoas falam assim, existe uma fama aí, que a pessoa fala assim, o negócio é procrastinar o processo, vamos procrastinar o processo, tal, vamos atrasar o processo. Existem algumas práticas comuns de procrastinação do processo, né? E isso até é algo condenável, tá, gente? É uma conduta reprovável. Tanto que existem assim, já foram julgados no Supremo, embargo e desembargo, declaração no recurso extraordinário. Entendeu? Então, os embargos do recurso extraordinário. Então é uma coisa assim maluca, entendeu? E é uma coisa que vai correndo aí há 20, 30 anos, tá? Ações que vão correndo aí vergonhosamente durante 20, 30 anos. Há ações até que o advogado já morreu. O patrono da causa já morreu e não teve resultado. Então, gente, e não é só um não, são vários, tá? São vários. É uma vergonha, né, isso. Mas acontece, tá, gente? Acontece. E aí, o que você vai precisar? De uma estratégia processual. Isso tudo para te dizer que você precisa de uma estratégia processual, tá? Em qualquer atividade profissional que você exercer. Mas eu vou prestar consultoria. Você precisa saber da estratégia que o seu cliente precisa adotar para que ele possa tomar a melhor medida, tomar a melhor decisão, tá? Se vai processar ou não, qual é a cautela que ele precisa ter para não ter problema, qual é a medida, qual é a obrigação acessória que ele precisa praticar para que ele não seja penalizado, né? Eu vou fazer um contrato, quais são as cláusulas que vão estar nesse contrato? Você como consultor, como advogado profissional consultor, você vai ver lá, vai dizer lá, aqui nesse contrato tem essas peculiaridades, não pode ter cláusulas assim. Nesse contrato aqui precisam ter cláusulas desse tipo, tá? Amanhã mesmo, do momento que eu estou gravando esse vídeo, estou gravando esse vídeo em julho, amanhã eu vou prestar uma consultoria contratual, eu vou prestar uma assessoria contratual para startups, eu sou advogado de startups. Então você vê como que isso é importante, como que a estratégia é importante. Isso tudo para te dizer a importância da estratégia, tá? Agora vamos continuar o comentário aqui da questão. Vamos repetir a questão aqui, que eu já estou falando demais aqui dessa questão. Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão de serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados quando o advento do termo final do contrato ensejaria enriquecimento sem causa do Estado. Assinar a opção que indica o princípio que justifica tal previsão editalícia, tá? E esse princípio aí é o princípio da continuidade dos serviços públicos, tá? O gabarito aqui, gente, é a letra C de casa. Na letra A, ele falou desconcentração, na letra B, imperatividade, na letra C, continuidade dos serviços públicos. E na letra D, subsidiariedade, tá? A lei 8987 de 95, ela fala, tá? Ela dá o esteio aí a essa questão, tá? Dá esteio aqui, ó, a essa questão. Principalmente aqui para justificar, tá? O fenômeno da desconcentração, tá? A desconcentração, ela nada mais é, tá? Que a distribuição do serviço dentro da mesma PJ, tá? Da mesma pessoa jurídica, tá bom? No mesmo núcleo. Aqui você não cria uma pessoa jurídica nova, tá? E por conta disso, vai ter uma hierarquia, tá? Vai ser uma transferência com hierarquia, tá bom? Uma transferência de atribuição com hierarquia. Na descentralização, não existe essa hierarquia, porque você está criando uma pessoa jurídica nova, tá? A imperatividade é uma qualidade, tá? Que os atos administrativos
né, um atributo dos atos administrativos que gera uma imposição a terceiros, independente da sua concordância, tá? E a continuidade de serviços públicos, veja bem, o serviço público, de acordo com a lei 8987, ele deve ser prestado de forma ininterrupta, tá? Porque o serviço público geralmente nós estamos tratando de questões essenciais, né? A nossa relação, gente, a nossa relação com o Estado, tá? Veja, você é um contribuinte do Estado, tá? Quando você vai se aprofundar quando você for se aprofundar lá na sua pós-graduação em direito tributário, direito público, como eu me pós-graduei, como eu me aprimorei e tal, você vai ver, né? Você vai ver como que o contribuinte, tá? Quem é o contribuinte? É a pessoa que paga o tributo, tá? Alguns autores tratam ele como se fosse um cidadão, né? E o que é você tratar o contribuinte como cidadão? É alguém dotado, né? Cidadão, tecnicamente, para o direito constitucional, é a pessoa que tem capacidade de votar e de ser votado. Ele tem o direito de sufrágio, tá? Ele tem o direito de sufrágio, constitucionalmente, tecnicamente falando. Agora, do ponto de vista da cidadania, tá? O cidadão é aquele que, além de ter esse direito, ele tem outros direitos. Ele tem o direito da dignidade da pessoa humana. Ele tem o direito ele tem a benesse, tá? O cidadão ele tem a benesse de ter o seu mínimo existencial, tá? O mínimo existencial, ele tem até uma discussão se ele é um princípio, se é uma regra, tá? O professor Ricardo Lobo Torres, saudoso professor Ricardo Lobo Torres, eu adoro falar sobre isso. Ele entendia, né? Ele entendia que o princípio, o mínimo essencial era um princípio. E ele tinha ali guarida, tinha ali, né, a sua base, seu fundamento, lá no princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Agora, a continuidade do serviço público, ela está no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, tá? É um dever, tá? A prestação, o fundamento, esse artigo 6º, parágrafo 1º, ele está calcado lá no artigo 175 da nossa Constituição, tá? Então toma cuidado com isso. Lê lá 175, bonitinho, tá bom? E, gente, é muito importante que você não demore nessas questões, tá? Você vê como é que a FGV, tá? Deixa eu só marcar aqui qual vai ser a próxima questão que a gente vai comentar no próximo vídeo, tá? A FGV, ela dá cada dia que passa, ela vai apertar o cerco, tá? E você precisa de uma estratégia. Nós, sempre no final dessas questões aqui, desses comentários, eu gosto de trazer um ponto importante para você, um ponto de atenção, né? Que é um bônus para você que assistiu o nosso projeto, tá? E porque eu poderia falar com você aqui, ficar com você aqui umas 2 horas direto. Mas algumas pessoas, eu faço esse projeto também para todos, pensando em todos, tá? E algumas pessoas, elas precisam aí, então, ficam ali 40 minutos, 1 hora no trânsito, e fica ruim para elas consumirem o conteúdo depois. Então, elas consomem, sendo 33 minutos, 30 minutos, 40 minutos, nós temos a oportunidade de dar a essas pessoas a possibilidade delas assistirem esse conteúdo no seu busão, no táxi, ou quando estão dirigindo o carro. Enfim, temos várias possibilidades de vocês continuarem aprendendo, tá? De vocês continuarem em contato com a matéria do direito e, evidentemente, não perderem tempo, né? Ajudar vocês nesse tempo de estudo. Se a cada engarrafamento que você pegasse, você escutasse meu canal do YouTube, assistisse meu canal do YouTube, assistir porque você não vai poder, né? Mas você vai escutar o meu canal do YouTube, consumir o meu canal do YouTube, você realmente vai ter a sua vida transformada. Só de você ver o canal, ele já é um canal transformador, tá? Ele tem essa responsabilidade social
e eu não vou abrir mão dela, tá? Ela vai continuar cada dia que passa, ela vai ganhar mais peso, vai ganhar mais relevo e com certeza vai ser executada com todo o meu amor, porque eu faço isso por prazer, tá? A minha sobrevivência tá lá na advocacia. Aqui é prazer, aqui é tesão, aqui é amor, aqui é paixão, tá? Agora, é claro que esse amor e essa paixão, ela precisa também ser remunerada para que mais pessoas, porque o objetivo aqui é causar impacto, tá? Eu quero impactar o máximo de pessoas. Eu tenho uma missão muito ambiciosa, que é fazer 80% de aprovados nesse país. Eu quero mudar essa estatística desse país, porque nós estamos aqui com uma proposta de instituição de aprendizagem. Eu sou uma instituição de aprendizagem, tá? Diferentemente dos outros, os outros pegam você e falam assim, ó, você vai passar na OAB. Aí eles dão aí você vai conquista a sua carteira da OAB, eles não dão a carteira para você, tá? Tem gente que fala assim, eu dou a carteira para você, eles não dão nada. Quem conquista a carteira é você mesmo que está me ouvindo aí. O mérito é seu, tá? Agora, depois que você pega a carteira, você não sabe o que vai fazer com essa carteira. E nós damos uma direção para você. Aqui está o nosso diferencial, né? São vários diferenciais que nós temos, mas esse aqui é um dos mais emblemáticos, tá bom? Enfim, contem comigo para a vida de vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo